Pois é, se você quiser participar aqui, 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1, nosso CAT. Você pode mandar suas perguntas, sugestões, seus comentários. É super bem-vindo. E hoje, né, nós temos aqui a nutricionista Camila Maia, isso mesmo. Já veio aqui outras vezes e falar hoje sobre... Bom dia, Camila. Bom dia. Já tá veterana, né? A gente já tá brincando aqui, que agora ela já fala assim, aonde que eu mando um recado? Essa câmera aqui. Já tá à vontade, né, Camila? Com certeza. Fica bem à vontade mesmo, porque hoje ela vai falar sobre alimentos que podem ajudar a melhorar a atenção das crianças que têm déficit de atenção. Já não é fácil alimentar a criançada, né, Camila? Nem um pouco. Por que tem tanta dificuldade para alimentar a criançada? Criança cada vez é uma fase. Não quer verdura, não quer fruta, ou então quer só o salgadinho, não quer mastigar. Ixi, criança é complicado. Só quer as alegrias, né? Só quer aquela coisa, diríamos, coisa errada. É, verdade. É difícil uma criança ficar, eu quero brócolis, mamãe, chorar. Fácil, quero um milho. E como trabalhar assim para fazer uma alimentação saudável e estimular a criança que tem o déficit de atenção? De atenção. Né, no caso. Então, o déficit de atenção, o TDAH, ele é um transtorno neurológico, né? Ele tem uma falha nas transmissões de algumas substâncias, entre elas a noradrenalina, e aí a criança apresenta alguns sinais como desatenção, desânimo, inquietação, hiperatividade. E aí, como a mãe percebe isso? Aquela criança que vai mal na escola, que não consegue aprender, que tem dificuldade de sentar para fazer a lição, que não consegue ficar quieta, dificuldade até de participar da brincadeira entre os colegas. Um conjunto, né, de atitudes que a criança vai tendo, né? Então a criança acaba ficando isolada, aí ela vai se sentindo deprimida e vai só piorando o quadro. E a gente tem alguns alimentos que vão ser pontos-chave na TDAH. Legal. Se a gente fizer uma avaliação, né, o psicólogo vai definir realmente a TDAH, porque existem alguns distúrbios que também causam esses sintomas. Diagnosticou a TDAH, existem medicações em casos graves? Existe, e aí é bom os pais procurarem uma orientação médica. E procurar também um nutricionista, porque com os alimentos a gente consegue melhorar muito o quadro, para que ele conviva bem com esse distúrbio até a fase adulta. Certo. Então, dica-chave. Vai. Primeiro, evitar refrigerante, salgadinho, doce, pão branco, pão de forma, pão francês, pão de batata. Evitar o máximo, porque eles sobem muito a nossa glicose. Olha. Então o cérebro fica em uma montanha russa de raciocínio de hormônios e a criança tende a ficar ainda mais desatenta e imperativa. Uma segunda dica é beber muita água. O nosso cérebro ele é responsável por 80% da nossa água do corpo corporal. Então, beber muita água para que as transmissões sejam completas. Comer bastante fruta, verdura, não pular refeições, para também não ter um pico hormonal e alterar a inquietação, a hiperatividade. E em alguns casos, a gente entra com alguns alimentos mais específicos, que vão nos trazer. Antes de você entrar nesses casos específicos, você falou beber muita água, mas a água durante a refeição pode ser um problema? Pode. Pode ser um problema porque ela vai retardar a digestão e isso não seria bom. Porque a criança vai ficar pesada, vai ficar sonolenta e mais uma vez desatenciosa. Pois é, isso que eu fiquei pensando. Então, pelo menos 30 minutos após a refeição. Entendi. Pode continuar, então, essas exceções. Aí nós temos alguns nutrientes-chave, que é o zinco, o magnésio e o ômega 3. Ômega 3 peixe, como dar peixe para a criança? Criança mal come carne, o peixe cheiro, então... tem que criar. Minha sobrinha, ela fala, mamãe, eu não posso entrar na cozinha porque tem um cheiro muito forte. Ai, meu Deus, não é fácil, o peixe, a gente indica que seja o atum. 2 vezes por semana, não mais. Mesmo de latinha, aquele atum de latinha mesmo? Exatamente, aí uma dica. Eu achei que era faz muito um condimento. Patezinho. Mas normalmente os enlatados têm muito condimento, mas o teor que tem nele de ômega 3 vai ser o nosso ponto-chave. Porque a gente vai conseguir mais fácil do que dar um peixe, que precisa ser frito na maioria das vezes, né? Para ter uma palatabilidade boa. Entendi. Então, a mãe fez um patezinho com a criança na cozinha. Vamos fazer um patê, vamos fazer um sanduíche. Faz Leva um ela para patezinho participar com atum. daquilo. Exatamente. Coloca um alface no pãozinho, ó. De preferência, sempre cereais integrais. Então, um pãozinho integral.
Aí a gente já consegue duas coisas, que é retardar a glicose, porque o carboidrato complexo, que é o cereal integral, não vai dar o pico de glicose no cérebro, então não vai fazer a montanha-russa. E aí a gente tem o atum com o ômega 3. A gente já consegue resolver muitos problemas, principalmente da impulsividade, 2 vezes por semana. E zinco e magnésio, onde achar? Folhosos escuros, oleaginosas, que são as nozes, amêndoas, amendoins. Como fazer criança comer verdura? Ai, meu Deus. Esse é um problema. Aí vem a mãe e faz aquele suquinho do Shrek, suquinho do Moranguinho, suquinho do Homem-Aranha, do Superman, onde a gente mistura frutas e essas verduras, como brócolis, até o talinho da couve, com abacaxi. Exatamente. Hortelãzinho para cortar o sabor. Façam que a criança perceba e dê nomes aos sucos, para que eles sintam interessado em beber. Então, tipo qual é o desenho que ele mais gosta? Ben 10. Então, vamos fazer um abacaxi com talo de couve. Entendi. É o suco do Ben 10. Eles vão adorar e tem os benefícios do zinco e do magnésio. E no caso das oleaginosas, é mesmo uma questão de hábito. Em vez de deixar um salgadinho pela sala, deixa uma vasilhinha com um pouquinho de amendoim torrado. A criança vai instintivamente pegar para provar, para experimentar. Exatamente, e a gente consegue ir suplementando sem sobrecarregar o organismo. E aqueles biotônicos Fontoura? Ai, aqueles... Você lembra de um que era aquele óleo que era um moço segurando um peixe assim nas costas? Jesus, você tá rindo? Óleo de fígado de branco, bacalhau. Meu Deus, isso ajuda mesmo? Ajuda. Nossa Deus. O problema é o sabor, né? Você fazer uma criança beber aquilo... Já tomei muito. Quase impossível. Você tampa o nariz, né? E manda pra dentro. Mas realmente ajuda muito, porque existe eles vão ter o teor de ômega 3. Tipo cápsula, óleo de peixe. Existe. Isso hoje ajuda? no mercado, a gente até encontra para criança essas cápsulas de óleo de peixe saborizadas. Sabor de morango, tutti-frutti. É muito interessante. E aí procurar a nutricionista para colocar no planejamento alimentar, principalmente as quantidades, né? Se for fazer a suplementação em cápsulas. Um suplemento vitamínico bom, de boa qualidade, também ajuda muito. Se a criança tiver muita restrição, muita resistência em aceitar as verduras, as oleaginosas, a suplementação vitamínica seria um bom recurso. Mas enquanto a gente puder fazer in natura, né, o alimento puro, claro, melhor, muito né? melhor. O ideal, né? A biodisponibilidade é maior. Eu estava olhando a respeito a quem tem crianças com esse déficit de atenção, muitas vezes tem algumas alergias a algumas coisas. Dá para você falar um pouquinho sobre isso? Claro, a maior intolerância delas é a lactose. Olha... É a maior intolerância delas. E tem quase tudo lactose. Exatamente. Como, né? As crianças que fazem restrição de lactose, elas ficam muito limitadas em festinhas. E aí, mais uma vez, elas vão se sentir excluídas. Mais uma vez, o risco de depressão. E aí, o agrave do problema de saúde. Então, primeira coisa, identificar quais são as intolerâncias. No caso da lactose, costuma aparecer diarreia, às vezes náusea, mas na maioria dos casos diarreia. A gente procura fazer o suspense desses alimentos por uma semana, ver como a criança vai reagir e introduzir aos poucos. Confirmou, é a lactose, suspender tudo. E aí, como é que a gente vai fazer com a proteína que a gente precisa dar para essa criança? Como? Aí, complicado, né? Aí, para piorar, a criança não come a carne. Ai, meu Deus. Como que nós vamos fazer? Aí vai ter que ser realmente uma suplementação em cápsula, né? Pra gente conseguir o aporte, porque são as duas maiores fontes proteicas que influenciam muito no desenvolvimento da criança. Principalmente o cálcio, né? É correto ou não, por exemplo, a mãe fazer aquelas brincadeiras lúdicas do avião, do não sei o quê, até pra criança que tem déficit, o que você indica? Às vezes, porque um prato colorido também ajuda, né? Fala pra gente dessa importância. Às vezes tem pratos desenhados, né? Mas não é fácil desenhar um prato. Não, a primeira semana vai bem. Na segunda, a mãe já começa, ai meu Deus, carinha de novo. Mas boca de cenoura. Mas quanto mais, melhor. E aí, para conseguir fazer as carinhas, interessante é levar a criança pra cozinha. Olha, hoje a mamãe fez arroz, fez cenoura... fez macarrão, o que tem na cozinha. E coloca a criança para fazer o desenho, porque elas são muito mais criativas do que nós, que somos adultos, né? E ela vai interagindo com o prato. Agora, a questão de, olha o aviãozinho,
normalmente nós não indicamos, porque a criança ela nunca deve ter alimentação como um mérito ou como um castigo. Oh, isso é Mas importante, muitas Camila. vezes esse recurso é utilizado, às vezes com sucesso, às vezes não. Não é o indicado. Se a mãe já tem o hábito, a criança já está acostumada, mudar essa rotina na fase da mudança de alimentação não seria indicado. Então não se deve manter o prometer mais algo natural. por Não, alimentar. Se você exatamente. alimentar assim, você vai ganhar isso. E a sobremesa, né? Exatamente. Não pode nem prometer a sobremesa Também não. se você alimentar tudo. Também não. E se tiver que ser sobremesa, que seja uma frutinha, uma maçã, uma banana, nunca doce, porque o doce também vai ter o açúcar e aí para criança que tem um déficit de atenção não vai ser nem um pouco interessante. Tá. E qual que deve ser o tempo, assim, por exemplo, uma refeição? Vou sentar, é importante sentar à mesa, né, não estar na frente da televisão, esses detalhes que é sempre bem falado. Mas uma duração de uma alimentação, Para uma quanto criança, tempo, assim? Para pra você ver uma se ela tá criança. fazendo hora com você, Sim. você tá brincando, aí a comida vai esfriando, vai deixando a mãe nervosa. Para uma criança comer mesmo uns 20 minutos, de 20 a 30 minutos, dependendo da idade. Crianças menores levam mais tempo para mastigar. Mas a gente não pode também deixar que ela exceda muito, porque ela vai Entendi. cansar de mastigar. E se cansar de mastigar, não vai comer, porque ela já cansou de mastigar. Então, aproveitar a hora que ela está bem disposta no ritmo, para introduzir bem a alimentação, mas mais que isso, ela vai realmente estar fazendo um pouquinho de hora à mesa, querendo fazer alguma chantagem para conseguir um suco, uma televisão ou uma sobremesa, e a mãe vai ter que ser um pouco firme, às vezes é um pouco complicado, né? Principalmente nesse início, mas tem que se manter bem posicionado. Não, agora nós vamos comer. Isso eu ia falar, para fechar, deixar uma dica como colocar limite, até na própria criança que tem déficit de atenção. Mantenha sempre horários fixos, e a hora que for fazer grandes refeições, são grandes refeições. Nunca substitua por pequenos lanches. Sempre faça. Não quis comer? Aguarda um pouquinho. Criança sentiu fome? Agora então nós vamos almoçar. Pois é, Camila, quero te agradecer. Muito obrigada. Obrigada, sempre enriquecedor.